Vou gravar essa videoaula, pessoal, para fazer a correção das atividades da semana 1 do volume 4 aí. Número 1. Descreva as características do sistema feudal. Bom, gente, o sistema feudal ele tinha uma característica de trabalho, de relações trabalhistas, né, muito diferente do que a gente é acostumado hoje em dia no sistema capitalista. O sistema feudal se caracterizava pela organização de senhores feudais, seus vassalos, né? O senhor feudal ele tinha uma propriedade, né, ali, uma terra, né? E os vassalos eram os empregados dele. Só que não havia um salário para os vassalos. Como que os vassalos eram pagos? Os vassalos eram pagos, os vassalos eles tinham direito de uma porcentagem dessa terra do seu feudal. Nessa porcentagem dessa terra do seu feudal, que ela continuava na posse do seu feudal, mas eles poderiam produzir nesse pedaço de terra ali para eles ter o que sobreviver, né? Então, por exemplo, nos dias da semana tem 7 dias da semana, 2 dias das semanas eles trabalhavam por conta própria, né? Os outros 5 dias para o senhor feudal, né? Então era mais ou menos assim que funcionava, que se organizava o sistema feudal. Obviamente que a principal atividade econômica, né, a economia inteira se voltava na época para o setor primário da economia, né, as práticas agropecuárias, né, agrícolas e pecuaristas, né, extrativistas também. Então a terra era o principal foco do sistema feudal em si, ok? 2. Quando surgiu o sistema capitalista? Explique os acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema socioeconômico. Bom, o sistema capitalista surge no século XV, né? Com o declínio do sistema anterior, que era o feudalismo, e com o crescimento do comércio. O comércio, né, vai crescendo de uma tal forma, né, que a gente tem aí a primeira fase, inclusive, do sistema capitalista, que é o capitalismo comercial. As trocas comerciais vão crescendo muito durante esse século, e isso faz com que haja o surgimento desse novo sistema, né? Que aí as trocas comerciais no início vai envolver só trocas de mercadorias mesmo, depois já envolve dinheiro e assim por diante. 3. A partir do final do século XIX, período conhecido como a Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez mais competitivo e mais monopolista. O fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? Se refere à fase do capitalismo comercial, que foi inclusive a primeira fase do sistema capitalista, né, que eu até falei para vocês aí na resposta da 2, ok? 4. Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. Bom, gente, a partir do capitalismo, aí no caso o industrial, começa a existir o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas vendem a própria força de trabalho em troca de um salário aí mensal no mês, né? Isso não existia nos outros sistemas anteriores ao capitalismo, isso é novo, isso vem muito com o capitalismo industrial, né? Então, no aspecto social, essa é a principal mudança, né? Isso também vai gerar uma exploração muito grande das pessoas e dos trabalhadores, né? Nesse primeiro momento aí do capitalismo industrial, do capitalismo em si, mas nesse caso específico do capitalismo industrial, não havia direitos trabalhistas e nada disso, então não havia férias, né? E outros direitos aí, né? As pessoas chegaram a trabalhar mais de 16 horas por dia, crianças, idosos, pessoas doentes, tudo trabalhando de formas até subhumanas, né? Então a exploração social ela aumenta com isso, a desigualdade social também vai aumentar. Por quê? Porque há uma concentração de renda, né? Há uma concentração de renda para os donos
dos meios de produção, ou seja, para os donos das indústrias, né, os donos dessas indústrias vão conseguir concentrar a renda, ou seja, vão conseguir obter riquezas. E esses trabalhadores, obviamente que não, até porque olha o nível de exploração que existia entre eles, para com eles, né? Hoje em dia ainda existe, vocês imaginam lá no início, né? No âmbito econômico, a produtividade, obviamente, ela vai crescer muito, né? Porque a gente fala do surgimento das indústrias, surgimento de máquinas, então a gente passa da manufatura para a maquinofatura, isso aumenta muito a produtividade, consequentemente a lucratividade, né? E a desigualdade também, né? Como eu já falei antes. Então, do ponto de vista econômico, as principais mudanças são essas, né? As propriedades privadas aumentam também, né? As indústrias, os donos, quem vai obter os meios de produção, né, vão ser os meios de produção, eles vão estar sob propriedades privadas, não vão ser propriedades públicas, né? Não vão ser propriedades estatais, né? No âmbito ambiental, obviamente que a degradação ao meio ambiente, ao ambiente em si, se torna cada vez maior. Por quê? Porque se a produtividade cresceu, né, significa que a exigência por matéria-prima também vai aumentar, né, para os recursos naturais vai aumentar, né? Então, se há uma exigência maior de exploração pelos recursos naturais, por essas matérias-primas, obviamente vai aumentar também a degradação ambiental. Até porque nesse primeiro momento não existia nenhuma preocupação com preservação ambiental, né, que existe hoje, né, um pouco melhor, mas existe do que nessa época. 5. Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Então vamos lá. A. Propriedade privada dos meios de produção. Sim, tá certo. Economia de mercado. Sim, é outra característica. Lei da oferta e da procura. Sim, outra característica. Proibição do lucro. Óbvio que não, né, gente? O lucro, a lucratividade é a principal característica do sistema capitalista, né? Capitalismo vem de capital, então, ou seja, de dinheiro, de lucratividade. Isso são as principais características desse sistema. Então, essa está errada. B. Propriedade privada dos meios de produção? Sim. Economia de mercado? Sim. Lei da oferta e da procura? Sim. Lucro? Sim. Então, é a letra B. Acerta aí. A que vocês podem marcar é a letra B. Né? Eu vou ler a C e a D só para falar o que está errado. A C e a D nem precisa ler tudo. É só falar, ó, propriedade pública dos meios de produção? Errado. Por quê? Vai existir propriedade pública dos meios de produção no sistema capitalista? Vai. Né? A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem a Petrobras, né? A gente tinha a CSN, a Vale. Né? Mas isso não é via de regra no sistema capitalista. Né? A via de regra no sistema capitalista é que os meios de produção estejam na iniciativa privada, na mão da iniciativa privada e não da iniciativa pública. A D, propriedade pública dos meios de produção também já está errado, você nem leu o resto, ok? Então é isso aí, pessoal.